Filipenses capítulo 4. Nós iremos fazer do verso 10 até o final, verso 23. Esse é o nosso último sermão nesse texto. Último sermão em Filipenses. Esse livro maravilhoso que nós temos meditado durante 16 domingos. E hoje nós analisamos o texto. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao 23. Ouçamos com fé a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor, pedindo a Ele a sua iluminação, para que Ele aplique a sua palavra em nossas vidas e nos faça cada dia mais santificados e fortalecidos em Cristo. Louvado seja o Senhor, ó Deus, por mais a sua misericórdia, por mais um dia da sua graça, que nos dá, ó Deus, a oportunidade de ouvir a tua palavra, ó Deus, de louvar ao Senhor, de cultuar a ti, de adorar ao Senhor que é digno de toda glória. Nesse momento, ó Deus, da sua santa palavra pregada, suplicamos a ti a bênção do Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, ó Deus, no seu santo caminho, que o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir à tua vontade, à tua verdade, para a glória do seu santo nome e para a edificação de cada um de nós, ó Deus, do seu povo. Pedimos a ti, ó Deus, que mostre-nos, ó Deus, o teu querer e que nos leve o nosso coração, descansando no Senhor, Deus, fortalecidos no Senhor, vivermos dia após dia, ó Deus, para o teu louvor, para a glória do seu santo nome. Nós te agradecemos e pedimos a bênção do Senhor sobre nós, ó Deus, para a compreensão da sua palavra, no nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, no texto de hoje nós iremos refletir a respeito do cuidado e da comunhão cristã. Nós vemos nesse texto que somos cuidados por Cristo Jesus. Por isso nós devemos cuidar também dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo, que escreve para a igreja de Filipos, estando ele preso, no final da sua carta ele louva a Deus pela vida dos irmãos de Filipos. Ele mostra e louva a Deus pela bondade e o cuidado que aqueles irmãos estavam derramando sobre a vida dele. Mas mais do que isso, o apóstolo Paulo nos ensina que quem nos sustenta, quem cuida de nós é o próprio Senhor Jesus. É dele que vem toda a nossa
nosso sustento, é dele que vem toda a nossa provisão. E por isso, Paulo nos mostra nesse texto a respeito de como somos cuidados por Cristo Jesus e por isso também devemos cuidar dos nossos irmãos. Nós iremos ver essas verdades em 3 afirmações. A primeira, nós vamos ver do verso 10 ao 13, como somos cuidados por Jesus Cristo. Versículo 10 a 13, nós vamos ver essa verdade. O segundo ponto, do verso 14 ao 20, nós vamos ver como devemos cuidar também dos nossos irmãos. E meu último ponto, do verso 21 ao 23, nós vamos ver sobre nossa comunhão em Cristo reflete na comunhão com os santos. Meus irmãos, pela graça de Deus, nosso desejo hoje é para que nós possamos falar como o apóstolo Paulo disse no versículo que é dos mais conhecidos de todas as Escrituras, que é o versículo 13. Nós possamos sair daqui hoje entendendo e bendizendo a Deus e proclamando, não somente com nossas palavras, mas com a nossa vida, que tudo posso naquele que me fortalece. Em outras traduções, tudo posso em Cristo que me fortalece. No centro de todo cuidado e provisão está o nosso Deus gracioso, aquele que nos fortalece em todas as coisas. Antes de nós entrarmos no texto, abramos em Isaías capítulo 40. Você segura aí no texto de Filipenses, mas vamos no texto de Isaías 40, versículo 29. Versículo 28 ao 31. Nós lemos o seguinte: Não não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Meus irmãos, a força do cristão, o poder do cristão emana do próprio Deus. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos cuida, Ele é a nossa fortaleza e Ele é a nossa força. É nele que nós somos o quê? Cuidados, fortalecidos, para que esperando nele, nós possamos encontrar novas forças para a nossa vida, para cumprir a vontade do nosso Deus. É no Senhor que está toda a nossa provisão, é no Senhor gracioso que está a nossa força, e é Ele que nos fortalece, como diz Isaías. O apóstolo Paulo bem sabia dessas verdades, por isso ele nos mostra nesse texto a respeito do cuidado de Cristo por nossas vidas. Então voltamos no capítulo 4 e meditemos a respeito do verso 10 ao 13, tendo em vista como somos cuidados por Cristo Jesus. Perceba comigo, versículo 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha sua alegria no Senhor. É o Senhor que é a fonte da nossa alegria. É no Senhor que está toda a nossa provisão. É no Senhor que de fato nossa vida se encontra e nele nós podemos passar por todas as situações. O apóstolo Paulo volta-se aos irmãos mais uma vez no final da sua carta agora, dizendo o seguinte: meus irmãos, eu estou alegre no Senhor, porque vocês renovaram mais uma vez o seu cuidado para comigo. Aquela igreja que o apóstolo Paulo tinha plantado, lá em Atos 16, foi uma das primeiras igrejas que sustentaram o apóstolo Paulo financeiramente. O apóstolo Paulo tinha ido para Macedônia em outros momentos, e aquela igreja enviou ofertas para o apóstolo Paulo. Mas por várias situações, por várias circunstâncias, aquela igreja foi impedida de continuar abençoando financeiramente a vida do apóstolo. E Paulo não fala isso que ele diz nesses versículos como se ele estivesse cobrando dos irmãos. O apóstolo Paulo bem sabia que quem sustentava ele em todas as coisas era o próprio Deus. Mas agora ele se alegrava no Senhor, por quê? Porque aqueles irmãos tiveram mais uma oportunidade, através da vida de Epafrodito, que levou aquela oferta para o apóstolo, a abençoar a vida dele, a cuidar também do apóstolo.
O apóstolo Paulo louva aqueles irmãos, louva a Deus pela vida daqueles irmãos. Por quê? Porque aqueles irmãos tinham encontrado mais uma oportunidade para servir a Deus também com seus recursos. Servir a Deus servindo os seus ministros. Especialmente aquele que plantou aquela igreja. E por isso que o apóstolo Paulo está alegre nesse texto. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, como nós temos visto nesses domingos, está preso. Ele está escrevendo de uma cadeia, preso por conta da pregação do evangelho. Alguém que tem sua liberdade agora ressarcida, não podendo ser mais livre para andar, livre para pregar, e agora está confinado numa casa também com vários soldados que constantemente se revezam para estar ali vigiando o apóstolo Paulo. E Paulo preso, ele nos diz que ele alegrou-se com aqueles irmãos, com oferta, com cuidado daqueles irmãos. Nós poderíamos pensar aqui, em primeiro lugar, se nós estivéssemos no lugar do apóstolo Paulo, nós estaríamos alegres, presos, com nossa liberdade ressarcida, não podendo fazer aquilo que para nós é tão importante, que é o ir e vir. Será que nós estaríamos alegres? Muitas das vezes, quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, momentos de angústias, nós não temos alegria de fato com a comunhão, nem com os irmãos. Nós queremos viver uma vida solitária, nós achamos que agora só basta de mim mesmo, eu não quero ter comunhão com ninguém. Muitas vezes nós vemos a bondade das pessoas para conosco, mas nosso coração está tão triste que a nossa tendência é não ver aquilo que Deus faz através de outras pessoas para a nossa vida de bom. Nós se fechamos para qualquer tipo de manifestação da bondade, da graça de Deus. Por quê? Porque nós nos focamos apenas nas coisas ruins, apenas nas dificuldades, apenas nas provações. Mas o apóstolo Paulo mostra para nós um tipo diferente de coração. O coração daquele que de fato, como ele tinha acabado de exortar a igreja no versículo 6, que não anda ansioso pelas coisas, que consegue na alegria do Senhor, sabendo que quem Deus é, na alegria da salvação, não andar ansioso por coisa alguma. É por isso que o apóstolo Paulo consegue alegrar mesmo estando preso. Ele consegue ter alegria com coisas que são comuns e básicas, simples, como uma oferta de um irmão nessa situação da sua vida. Ele vira para a igreja e a alegria dele também é renovada pelo cuidado daqueles irmãos por ele. O apóstolo Paulo bem sabe que a alegria dele não depende das situações. A alegria dele está no próprio Deus. Por isso que constantemente ele estava exortando aquela igreja também a se alegrar no Senhor. Nós vimos isso no capítulo 3, versículo 1. Nós vimos isso no capítulo 4, versículo 4. E ao longo do texto nós temos visto constantemente Paulo chamando aquela igreja à alegria. E Paulo agora, ele finaliza ali agradecendo a esses irmãos. Mas em primeiro lugar ele tem que mostrar para nós que ele não estava apenas contente porque os irmãos lembraram financeiramente dele. Como se ele tivesse agora em grande necessidade e isso trazia para a vida dele um peso, uma angústia. Por quê? Versículo 11 ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, Paulo recebe uma oferta, mas o texto nos diz o quê? Que ele não estava agradecendo os irmãos necessariamente por causa da oferta. A alegria dele estava não necessariamente no valor financeiro. Por quê? Versículo 11. Porque ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer circunstância. A palavra aqui para contente é uma palavra para autossuficiente. É uma pessoa que está o quê? É uma pessoa completa. E uma pessoa, essa palavra era bem comum naquela cultura que Paulo estava, com uma filosofia que se chamava os estoicos. Quando nós estudamos filosofia clássica, nós vemos os estoicos era um grupo que o quê? Que ele tentava rejeitar de toda forma qualquer tipo de influência exterior, buscando sempre ter uma alma plena, uma alma que de fato estivesse firme para passar em qualquer situação. Então eram pessoas que o quê? Que muitas vezes rejeitavam qualquer tipo de experiência sentimental para poder ter uma vida firme, uma vida plena, autossuficiente. O apóstolo Paulo utiliza dessa mesma verbete de contentamento, mas não um contentamento na sua própria vida em si. O contentamento de Paulo passar todas as coisas e passar por qualquer situação não está
em si porque ele se encontrou plenamente, como nós vamos ver no versículo 13. Mas voltando aqui, Paulo nos diz que ele não dizia isso porque não por causa de pobreza. Meus irmãos, pobreza é uma das coisas difíceis, ou uma das mais difíceis de se passar na vida. Graças a Deus nós vivemos hoje numa situação boa financeiramente. Nós não temos necessidade de fato de coisas essenciais. Nenhum de nós aqui, creio eu, passou por necessidades extremas de fome. Pobreza é um problema hoje grande no mundo. E quantas pessoas não se imaginam de fato na pobreza? Ter os seus bens ressarcidos. Mas Paulo nos diz que ele aprendeu a passar também pela pobreza. Ele aprendeu o que é ser pobre. Paulo não acreditava na teologia da prosperidade, que quem é de Deus não empobrece, não passa por dificuldade. Essa teologia falsa hoje em dia só faz sentido no mundo que a gente vive hoje, para os falsos mestres. Paulo, que era um mestre da lei, sabia que pobreza não era marca de pessoas que estão sendo abençoadas por Deus. Pessoas que não estão sendo guardadas e protegidas por Deus. Paulo bem sabia disso. E ele aprendeu a passar por toda a situação até um momento de pobreza. Paulo estava preso. Paulo nem sempre tinha ofertas. Mas ele sabia que quem sustentava ele era o próprio Deus. Ele sabia de quem vem o socorro dele. Quem vem todas as coisas da sua vida. Quem estava guardando ele. Ele sabia daquele que ele poderia descansar sabendo que ele concede todas as coisas como um pai amoroso. E por isso ele diz: eu não digo isso, eu não louvo a vocês, eu não agradeço a vocês pelo dinheiro em si, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver. Aprender a viver contente. Meus irmãos, nós não nascemos com contentamento. Contentamento é uma virtude cristã que flui de um coração grato em Deus, um coração que descansa em Deus, um coração de fato que está guardado em Cristo. É um coração regenerado, é um coração que de fato agora tem o seu Senhor como aquele que não mais é apenas seu Criador, mas também seu Redentor. E por isso eu aprendo a viver contente em Deus. O contentamento é contrário ao quê? Contrário à cobiça. Porque enquanto eu sou cobiçoso, eu não estou alegre nem satisfeito com aquilo que Deus tem me dado. Eu sempre acho que eu merecia mais. Eu sempre acho que deveria acontecer melhores coisas para mim. Eu deveria receber mais no meu trabalho. Eu deveria ter melhores oportunidades de emprego. Eu deveria ter mais inteligência. Eu deveria ter mais momentos de alegria, momentos de descanso. E eu nunca estou contente com o que Deus já tem me dado. Meus irmãos, se nós fôssemos contar quantas bênçãos o Senhor tem derramado por nós, nós perderíamos a conta. Nós viveríamos a vida só para contar e agradecer. Porque Ele nos dá milhões e milhões de dádivas. Diariamente, o ar que respiramos, o sangue que bombeia em nosso coração. Mas nós não vivemos em contentamento porque é uma tendência natural de viver o quê? Um coração egoísta. Um coração que não demonstra gratidão ao Senhor. Aprender a viver contente é um desafio, não somente para o cristão, é um desafio para toda a humanidade. Viver contente, nós só aprendemos quando nós olhamos para que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que em tudo nos abençoa ricamente, o Deus que tem cuidado de nós, é quando, para eu viver contente, eu tenho que lutar contra a minha incredulidade. Eu tenho que atacar o meu coração incrédulo, que se volta a Deus, que se volta a situações, que se volta a momentos que me parecem bons. O mundo constantemente nos vende uma visão de boa vida. Entre no shopping para você ver e você vai ter uma visão de boa vida. Os manequins com aquelas roupas mais bonitas, são as artistas da televisão, é a moda. E todas essas coisas constantemente estão nos vendendo um padrão de boa vida. Mas será que esse é o padrão de Deus? Será que é isso que Deus nos chama a viver? O mundo tem seu padrão, o mundo tem seu reino, e ele tem seu Deus. E ele vive atrás desse Deus. E como ele não encontra o seu Deus, porque lhe falta ainda aquilo que ele tanto almeja, que é a riqueza, que é a prosperidade, que é a boa vida nesse mundo, qual que é a tendência dos homens? Murmurarem,
tendência dos homens é se voltar agora, ao invés de agradecer ao Deus todo verdadeiro, ao Deus que cria todas as coisas e sustenta a sua criação, se voltar a Ele em louvor e adoração, em obediência humilde, o mundo se volta a Deus com ódio contra Ele. Porque nós sempre queremos muito mais do que nós achamos que temos hoje. Mas Paulo, diferente de nós, ele aprendeu com o Senhor a viver contente. Ele aprendeu que as situações de sua vida não estavam fora, de fato, do controle e da bondade de Deus. Ele aprendeu em sua vida que passar por necessidades, passar por momentos difíceis, também faz parte da sua peregrinação cristã. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Todas as circunstâncias, toda a situação, ele aprendeu a viver completo, alegre, satisfeito. Ele aprendeu a viver com gratidão ao Senhor. Por quê? Porque ele bem sabe quem é o Deus que o cuida. Ele sabe quem é o Deus que o fortalece. Ele conhece o seu Senhor. Paulo disse: aprendi a viver na pobreza. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Aqui, meus irmãos, nós vemos duas situações: honra e humilhação. Nós bem queremos sempre o quê? A honra, é ser reconhecido, que as pessoas nos louvem, que as pessoas nos vejam. Mas ser humilhado? Não. Humilhação não é para nós. Quem deve ser humilhado são os nossos inimigos, né? A gente vê essas músicas hoje, gospel aí, que é mais ou menos isso, é o triunfo das pessoas para ser vistas, né? Você sobe no palco, a sua vitória de sabor de mel, todo mundo ali que te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Mas como isso é o contrário daquilo que o apóstolo Paulo está expressando para nós. Ele aprendeu que honra e humilhação não diz respeito ao quanto eu conquisto nesse mundo, não diz respeito ao quanto eu venço nesse mundo. Porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo. Quando meu coração está em Deus, quando eu descanso em Deus, quando eu sei que a minha alegria não depende das circunstâncias, mas depende daquilo que Deus é e faz por mim, eu sei passar por qualquer situação, eu sei descansar em Deus. Meus irmãos, o mundo vive nesse padrão de vitórias e derrotas. Mas nós, como cristãos, podemos descansar no Deus que já venceu todas as coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor nos ensina em João 16, versículo 33, dizendo o seguinte, que olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo nós seremos humilhados, no mundo nós seremos vexamados, mas em Cristo nós somos vitoriosos. E Ele, nele, que venceu todas as coisas, nós também venceremos nele. O apóstolo Paulo sabia o que era passar por humilhação, ele está humilhado. Meus irmãos, pense a humilhação que era. Você está preso. Quantas das vezes Paulo foi afligido? Pessoas se levantavam contra ele, contra sua vida, contra sua pessoa, contra sua saúde, tentando matar, tentando fazer que ele fosse envergonhado. E Paulo aprendeu a passar por todas essas situações contente, grato a Deus. Ele encontrou algo muito mais poderoso, que o ajudava a passar por toda a situação de humilhação. Ele também sabia passar por momentos onde ele era honrado, com o coração grato a Deus. Porque nossa tendência, quando estamos recebendo honras, qual que é? É se auto-vangloriar. É subir nossa cabeça e achar, olha só como eu sou digno. Olha só, agora sim as pessoas reconheceram o meu valor. Tantas vezes na vida, ninguém reconheceu, mas agora eu estou sendo reconhecido. Eu me esforcei tanto, eu trabalhei tanto, eu merecia ser reconhecido. É quando o ego inflama, ele se enche. Hoje em dia, qual que é a mensagem do mundo? Não, você tem que ter uma autoestima alta. Vou fazer um pleonasmo, né? Autoestima alta. Você deve ter que sua autoestima sempre lá no topo.
Não, você não deve se importar com o que as pessoas dizem. Você deve buscar, sim, de fato, a sua alegria pessoal, sua satisfação pessoal. Não ligue para o que os outros pensam. Esse discurso só é bonito. Nem bonito é, mas só parece bonito na fala ali. Porque no final das contas, todo mundo que quer ter uma autoestima lá no alto, na verdade, ele se preocupa muito com o que as pessoas pensam. É por isso que existe a baixa estima. É que você pensa tanto o que as outras pessoas dizem, que quando elas não te notam, qual a sua tendência? É murchar. A autoestima, baixa estima, é como se fosse um balão. Ela enche e seca. Você só fica em baixa estima porque um dia estava muito inflada. Aí na hora que ela foi estourada, alguma coisa saiu do seu controle, você foi frustrado, não te reconhecer como você acha que deveria, logo você foi furado ali. Logo você estava ali agora em baixa autoestima. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aprendeu algo muito diferente disso. Paulo não está aqui dando uma ideia de autoestima, por quê? Ele sabia também que era ser humilhado como ser honrado. Ele sabia passar todas essas coisas, por quê? Porque a vida dele era para a glória de Deus. Quando ele era honrado, ele dava isso como a glória de Deus nele. Por quê? Porque a única glória dele estava na cruz de Cristo. Estava em Cristo Jesus. Ele sabia que era de Cristo que vinham todas as coisas. Ele sabia que tudo que ele tinha, em todas as circunstâncias, versículo 12, em tudo e em todas as circunstâncias. Ele sabia que tudo vinha do Senhor. E por agora está contente no Senhor, alegre no Senhor, satisfeito no Senhor. Ele passava por todos os momentos, todas as situações de sua vida. Ele diz, eu já tenho experiência. E qual experiência? Experiência tanto de fartura como de fome. Paulo, todas as circunstâncias possíveis, de um extremo ao outro, Paulo passava e já tinha passado. Ele aprendeu algo muito maior do que se colocar apenas nos extremos, mas é colocar seu coração no Senhor. Ele sabia que quem cuidava dele era o Senhor. Por isso que ele sabia, tanto na fartura como na fome, tanto na abundância como na escassez, aquilo que é de fato principal das nossas vidas. Aquilo que de fato importa. Isso é, versículo 13, que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Esse versículo é um dos mais citados e dos mais distorcidos do mundo hoje. Quantas pessoas escrevem esse versículo atrás do seu carro, tatuam esse versículo? Eu tenho uma tatuagem desse versículo. Mas colocam esse versículo como assim, olha, eu posso todas as coisas, então se eu quero fazer qualquer coisa, eu posso fazer naquele que me fortalece. E acho que esse versículo dá base para você fazer infinitas coisas. Uma infinidade, coisas ilimitadas. Só porque agora você tem Deus. Meus irmãos, Paulo estava ensinando isso. Paulo estava ensinando que você agora, porque pode todas as coisas em Cristo que fortalece, se você sair, pular de num prédio e bater o braço, você vai sair voando, porque você pode todas as coisas em Cristo que fortalece. Paulo não estava ensinando que você pode pecar, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Paulo não estava ensinando que, independentemente de como você viva, independentemente de como você haja, você pode todas as coisas. Mas ele está mostrando que a fonte do contentamento, a fonte da provisão está no Senhor. É no Senhor que de fato nós podemos todas as coisas, passar por qualquer situação. Riqueza, pobreza, escassez, fartura, humilhação, honra. É no Senhor que nós podemos passar por todas as coisas. Porque nós não somos cativos, dependentes das situações, das circunstâncias. Abra comigo, 2 Coríntios 3, versículo 5. Segunda Coríntios 3. Paulo diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus.
Meus irmãos, poder todas as coisas daquele que nos fortalece é saber que a nossa suficiência, a nossa completude vem do próprio Deus. É Ele que é a nossa força. Não depende de nós. Não depende daquilo que eu posso fazer por meus méritos. Mas depende de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, ainda no capítulo 12, versículo 9 e 10, um texto tão conhecido por nós. O Senhor diz a Paulo: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, esse é um coração que fez de Deus a sua suficiência, que fez do Senhor Jesus aquele que é a sua força, a sua fortaleza, fez da graça de Deus aquilo que ele de fato espera, que ele descansa, que ele confia. É quando o homem faz da graça de Deus o seu poder, que ele sabe passar por qualquer circunstância das mais difíceis possíveis. Ele pode passar pelos momentos da maior fraqueza, das maiores lutas, das maiores decepções, em Deus que o fortalece, em Cristo. Meus irmãos, um coração só consegue passar por todas as coisas contente se nós estivermos em Cristo. Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não podemos dar esse fruto de contentamento. E meus irmãos, nós precisamos aprender isso. O apóstolo Paulo aprendeu diante de todas as situações da vida dele. Nós precisamos hoje buscar aprender isso. E para aprender, meus irmãos, nós precisamos buscar tirar o nosso coração de se apegar a este mundo, de se apegar às coisas terrenas. Porque enquanto nós olhamos apenas para aquilo que nos é visto com os olhos naturais, meus irmãos, a nossa tendência é chamar esse mundo de casa, de lar, de viver aqui como se aqui fosse o nosso final, a nossa finalidade, o nosso objetivo. É só quando olhamos para Cristo, é só quando nossa alegria está no Senhor, uma alegria que é para além de nós mesmos, para fora de mim, que eu posso de fato estar autossuficiente em Cristo. Não é em mim mesmo, não é nas situações. É quando eu estou em Cristo que eu posso passar por todas as coisas. Por quê? Porque nós bem sabemos a promessa de Deus para nós. Como nos é dito em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. São todas as coisas. E em Cristo Jesus nós podemos passar por todas as coisas. Todas as coisas segundo a palavra dele. Esse texto nos encoraja a buscarmos em Deus, caminharmos pela fé em obediência, porque Deus nos concederá aquilo que é necessário para cumprir a sua vontade, para cumprirmos o seu chamado nesse mundo, para vivermos com fé, vivermos em obediência. Ele nos concederá força e graça para que nos momentos mais difíceis, aonde nossa fé é testada e provada, aonde as circunstâncias, as tentações nos cercam, nós lutarmos firmes no Senhor, porque Ele é aquele que nos fortalece, é Ele que cuida de nós. Não vem nenhuma tentação a nós que nós não podemos suportar. Deus nos dá o escape no momento certo, meus irmãos. Nós podemos todas as coisas nele, é Ele que vai na nossa direção, é Ele que é o nosso capitão. Nós somos cuidados por Cristo. Cristo cuida de nós. Paulo bem sabe disso. Mas Paulo está também, ele sabe que Deus decidiu cuidar dele também através da vida dos irmãos da fé. Versículo 14 ao 20. Ele diz: todavia, fizeste bem associando-vos à minha tribulação. Aqueles irmãos estavam agora se associando com a vida de Paulo. A tribulação de Paulo também se tornou a tribulação daqueles irmãos.
Eles se associam de maneira o quê? Pessoal e financeira. Paulo estava preso. Ele tinha que pagar a casa, a hospedagem que ele estava. Paulo não podia trabalhar. Então, Paulo também necessitava de ofertas. E aqueles irmãos se associaram com ele. Aqueles irmãos foram para Paulo cooperadores. Ele disse, versículo 15: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo começa a dizer como esses irmãos estavam cuidando dele. O cuidado dessa igreja por Paulo é um cuidado gracioso e maravilhoso de lermos. Porque Paulo não exigia daquela igreja oferta. Ele nunca exigiu dinheiro para pregar o Evangelho. Nós bem sabemos que Paulo abriu mão desse direito que ele tinha como apóstolo de receber por conta do Evangelho. Ele disse isso para nós em 2 Coríntios capítulo 9, que ele abriu mão desse direito que era para todos os apóstolos e ministros do Evangelho, que é aqueles que vivem do Evangelho, também aqueles que pregam o Evangelho também vivam do Evangelho. Paulo tinha aberto mão desse direito. Para quê? Porque ele era compendido por Cristo a pregar. Mas aquela igreja ofertou de maneira misericordiosa, de maneira espontânea na vida do apóstolo. Fez isso na plantação daquela igreja e estava fazendo agora mais uma vez. Ele continua dizendo que, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Perceba, aquela igreja dava para o Paulo o que era necessário para ele. Hoje em dia muitos querem muito mais do necessário. Eles querem viver com muito. Eles querem a riqueza lá em cima. E Paulo percebia que o que bastava era a sua necessidade ser satisfeita. E aquela igreja fazia bem isso com o apóstolo. Aqueles irmãos estavam dispostos a servi-los financeiramente. Meus irmãos, faz parte do corpo de Cristo, da igreja, servir uns aos outros. Servimos espiritualmente, com conselhos, com direcionamentos, mas também financeiramente. Isso faz parte do povo de Deus. Deus decidiu fazer seu reino avançar. Deus decidiu cuidar dos pobres no seu meio através dos seus próprios filhos. Deus poderia fazer de maneira sobrenatural dinheiro chover na casa de cada um de nós. Chover na casa do necessitado. Deus poderia fazer dinheiro cair na conta de maneira misteriosa. Mas Ele, de maneira poderosa e sábia, Ele decidiu que através do seu povo, do seu corpo, Ele serviria uns aos outros. Ele abençoaria aqueles que passam por necessidades. Aqueles que são cuidados por Cristo, meus irmãos, aqueles que têm sua alegria em Cristo, devem também estar sempre dispostos a cuidar de outros irmãos. Isso faz parte do sermos família, do sermos membros uns dos outros. O cuidado um com o outro, financeiramente, espiritualmente e emocionalmente, faz parte do povo de Deus. Hoje em dia, nosso mundo quer sempre terceirizar todas as coisas. Ah, você está passando por alguma dificuldade, vai lá pedir o governo. Meus irmãos, Deus deu a igreja para que nós cuidássemos uns dos outros. E esses irmãos bem fizeram isso com a vida do apóstolo. Não somente uma vez, mas duas. O bastante para minhas necessidades. Eles não deram só, vou te dar aqui um prato de comida e tá de boa o tamanho. Não, eles olharam para a necessidade do apóstolo. Meus irmãos, o cuidado nosso deve ser um cuidado estratégico. Ontem eu conversava com amigos pastores sobre a caridade e um deles dizia o seguinte: não, toda caridade tem um limite. Aí eu questionei o que ele queria dizer com limite de caridade. Meus irmãos, na palavra de Deus, o limite da caridade é o quê? Quando a necessidade está satisfeita. Não adianta nada você dar um prato de comida para quem precisa de comer todos os dias e não tem recurso. Não adianta nada eu falar, meu irmão ali está passando fome, mas vem aqui em casa hoje, você vai almoçar. Meus irmãos, você precisa ter sua necessidade satisfeita. Nós temos que cuidar de maneira que a nossa caridade cumpra um papel. E qual é o seu papel? É aquilo que é essencial,
aquilo que é necessário para a vida comum dos homens. É a luz, é a água, é o alimento, são os remédios, é o gás que acaba e o irmão não tem condição financeira para isso, está passando por uma necessidade. Meus irmãos, somos chamados a cuidar uns dos outros. Somos chamados também a cuidar dos nossos pastores. O apóstolo Paulo, que era um pastor daquela igreja, tinha uma oferta ali para ele. Nosso mundo constantemente quer nos ensinar a viver uma vida individualista, focada em nós mesmos. Não. Se o pastor quer trabalhar, quer receber, que ele vai trabalhar. Quantas vezes a gente vê pessoas falando que tipo assim, o pastor não trabalha nada. Fica lendo, estudando e pregando. Isso é muito bom, muito fácil. Meus irmãos, um pastor bíblico, esse é o lote que ele capina. Estudo da palavra, meditação, oração, preparação, exposição. E a Bíblia diz que o bom pastor, o bom presbítero, que se afadiga no ensino, na pregação, ele é digno até mesmo de dobrar os honorários, de receber bem. Aqueles irmãos olharam para a vida do apóstolo Paulo e mesmo sem ele querer ter esse direito, eles cuidavam das necessidades de Paulo. E Paulo olha para essa situação e diz o seguinte, versículo 17: não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo, quando ele recebeu aqueles donativos, aquela oferta, o foco dele não estava na oferta em si. Mas ele bem sabia que quando os irmãos estavam fazendo isso era como o galardão daqueles irmãos, o crédito desses irmãos diante de Deus, no dia do galardão aumentava. Porque cuidar de um pequenino de Deus, cuidar de um ministro de Deus, é algo que é maravilhoso, que é algo que é bom, e isso é como um crédito diante de Deus. Aqui, Paulo não está ensinando que não basta você cuidar de um abençoar um pastor que pronto, você não vai ter nenhuma dificuldade. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando, mas é um crédito diante do Senhor. Porque quem cuida de um ministro do Evangelho, quem cuida dos seus irmãos na fé, essa pessoa tem servido o próprio Deus. Ele tem feito isso para a glória de Deus. Ele tem amado aquilo que Deus ama, que é a sua igreja. Meus irmãos, se tem alguém que ama o seu povo, é o Senhor. E nós somos chamados também a imitar isso. O apóstolo Paulo falou que não era o donativo, não era o tanto a quantidade que aqueles irmãos davam que importava. Mas era o quê? Era o coração, a disposição do coração em fazer todas essas coisas. Era isso que aumentava o crédito deles. Porque eles estavam servindo aqueles que servem a Deus. Estavam servindo aqueles que são dedicados à sua vida para o avanço do Evangelho. Meus irmãos, precisamos aprender mais isso. O que nos impede muitas vezes de ter um coração liberal financeiramente, de cuidar e querer que o reino avance, investir no reino de Deus, é porque nós estamos muito mais interessados com nossos reinos pessoais, nossos reinos particulares. E por isso, quando envolve dinheiro em específico, aí a gente desconversa, a gente não quer envolvimento, porque a nossa tendência é só pensar nas coisas de maneira separada. Não, espirituais são espirituais, materiais são materiais. É claro que um verdadeiro pastor, é claro que um verdadeiro ministro, ele não vai cobrar para pregar, ele não vai cobrar para ensinar. O verdadeiro ministro, ele sabe bem o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que quem cuida dele é o próprio Cristo. Em Cristo ele aprendeu a passar por todas as coisas. Mas, meus irmãos, todo verdadeiro pregador quer que sua igreja cresça também com um coração liberal, um coração que de fato ama a Deus e ama o seu reino. É por isso que o apóstolo Paulo olha para aquele fruto, a oferta e fala, é isso que alegra-me. É isso que me interessa. Que vocês, de fato, o fruto de vocês aumentem. Ele vai dizer, versículo 18, porque eu recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave e como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo cita
um texto lá em Levítico, onde o quê? Os sacerdotes recebiam ali ofertas, e aquelas ofertas que constantemente as pessoas faziam para a glória de Deus eram também para o sustento dos sacerdotes. Você ia lá fazer uma oferta de um animal, uma parte daquela oferta ia para o sacerdote. Paulo usa dessa linguagem do Antigo Testamento, mostrando que quando os crentes servem uns aos outros de maneira financeira, de maneira material, isso também faz parte de um culto. É um culto que nós estamos prestando a Deus. É um culto e sobe diante de Deus como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível. Quando dispomos dos nossos recursos financeiros para abençoar a nossa igreja, para abençoar os necessitados, tanto da nossa igreja, da nossa família e da nossa volta, meus irmãos, isso é uma ação cultica. Deus aceita também isso como um culto. É um serviço. E é um serviço aceitável e aprazível a Deus. Por isso que Tiago também vai nos dizer que a religião pura sem mácula, uma das marcas dela é o quê? É o cuidado com os órfãos, com os necessitados, com as viúvas. Que o verdadeiro crente cuida daqueles seus irmãos que precisam. Meus irmãos, precisamos lutar contra o pecado da cobiça, o pecado da luxúria, o pecado da avareza. Porque são essas coisas que levantam para nos impedir de fato de servir a Deus e o seu reino. Meus irmãos, o que importa é o reino de Deus e não o nosso próprio reino pessoal. É o reino de Deus que tem que avançar, não o nosso reino. Somos chamados a cuidar uns dos outros. Por quê? Porque nós somos cuidados por Deus. Tem te faltado alguma coisa? Deus tem deixado você sem aquilo que é necessário? Deus prometeu na sua palavra que cuidaria de nós. E Ele cuida disso de diversas formas diante da sua providência graciosa. Meus irmãos, nós nunca temos pouco para que nós não possamos abençoar a outros. O pouco com Deus é muito. O pouco que eu tenho para abençoar uma pessoa que não tem nada é muito. E somos chamados a estarmos dispostos com esse coração liberal. Abra comigo 2 Coríntios 9, versículo 8 a 11. Do 8 ao 11. Do 7 ao 11, perdão. Olha só o que diz. Paulo aqui está falando com a igreja a respeito das ofertas levantadas para assistência dos santos. E ele diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Meus irmãos, perceba, Paulo chama primeiramente os irmãos aqui a contribuir com alegria. Com alegria dar ofertas para o cuidado dos santos. Por quê? Porque Deus pode fazer as pessoas abundarem em toda graça. Perceba, Paulo não fala assim, abundar em toda riqueza material, mas a graça dele. O coração mais e mais cheio da graça, um coração mais e mais dedicado e disposto a servir aos irmãos. Um coração mais liberal. Quanto mais um coração é mesquinho, mais a graça de Deus ali está não sendo vista. Porque se recebemos todas as coisas de Cristo, porque nós se apegamos nas coisas deste mundo. E Paulo vai dizer o seguinte. Ele fala, olha, Deus nos concede mais graça para que nós superabundamos em toda boa obra. É Ele que dá semente, é Ele que dá o pão. Para quê?
para que nós também semeemos, para que nós possamos abençoar o pão a outros. E quando nós fazemos isso, multiplicam os frutos da vossa justiça. Quando nós servimos nossos irmãos com nossos recursos, cuidamos uns dos outros, meus irmãos, um testemunho é visto na nossa vida e na vida do povo de Deus. Aquele irmão que recebe a oferta, ele percebe a graça de Deus, o cuidado de Deus, a seriedade do Evangelho. Aquele que abençoa, ele aprende como Deus também faz com a sua vida. Todos são abençoados. Tem gente que acha que seu enriquecimento é para Deus está te enriquecendo para você viver regaladamente, para viver na luxúria. Meus irmãos, Deus nos faz prosperar nesse mundo financeiramente para que nós possamos abençoar mais pessoas, para que nós possamos ser mais e mais generosos. E isso tudo é tributado graças a Deus. Pessoas louvam a Deus pela sua misericórdia. Nós louvamos a Deus pelo seu cuidado. O nome de Deus é glorificado quando cuidamos uns dos outros. O apóstolo Paulo ensina isso. Isso é o aroma, é a oferta oferecida. E ele vai dizendo no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada um de vossas necessidades. Meus irmãos, quando nós cuidamos daquilo que Deus ama, nós cuidamos do seu povo, nós cuidamos dos seus ministros, nós temos uma promessa que Deus, segundo a riqueza da sua glória, também suprirá as nossas necessidades. Quando nós cuidamos dos outros, Deus também cuida de nós. Por quê? Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos concede aquilo que é necessário. Por que duvidaríamos do cuidado do Senhor? Ele tem nos deixado faltar alguma coisa? Meus irmãos, a avareza não combina com a nossa vida em Cristo. Nós somos chamados a cada dia mais cuidar uns dos outros, porque somos cuidados por Cristo. Paulo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Meus irmãos, Paulo aqui não está fazendo uma promessa que, nossa, então pronto, acabei de encontrar a maneira de enriquecer. Basta dar para outras pessoas, Deus vai me dar. Tem gente que acha que é isso, que eu dei meu dízimo, eu dei minha oferta, pronto, agora eu mereço, Deus, que o Senhor me faça próspero. Paulo não está ensinando isso. O que Paulo está nos ensinando é o quê? Que Deus suprirá as nossas necessidades. Meus irmãos, o povo de Deus é cuidado por Deus. Quando eu estou com o coração disposto, quando eu estou com o coração servindo a Ele e cuidando dos seus filhos, Deus supre também as nossas necessidades. Uma pessoa avarenta, ele nunca tem o suficiente. Mas aquele que aprendeu a descansar em Deus, aquele que de fato sabe que Deus é a sua fortaleza, meus irmãos, ele sabe passar por toda e qualquer situação. E é uma promessa que Deus cuidará dele. Esse é o nosso Pai Celestial. O último ponto, versículo 20 ao 21. O apóstolo Paulo então mostra como a nossa comunhão com Cristo reflete também na comunhão dos santos. Ele diz: ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Depois de tudo isso, depois de Paulo louvar a Deus, depois de Paulo mostrar sua firmeza, sua segurança, sua suficiência em Cristo, depois ele agradecer aos irmãos pela sua oferta, ele vira para o Senhor louvando a Ele. Aqui nós temos uma doloxia, onde Paulo nos afirma aquilo que o Evangelho nos mostra. O nosso Deus e Pai. Meus irmãos, é o nosso Pai que cuida de nós. Nós hoje, por causa do Evangelho, podemos ter um relacionamento paternal com o Senhor. Um relacionamento de filhos. Deus não nos chama de adotivos, Ele nos chama de filhos agora. Nós somos adotados, mas Ele nos trata como filhos em Cristo. E esse relacionamento de pai nos mostra o quê? As seguranças, o cuidado, a provisão, tudo aquilo que vem da maneira com a qual Deus relaciona-se conosco. É esse Deus e Pai, aquele que cuida de nós, que é aquele que é digno de toda glória pelos séculos dos séculos.
Meus irmãos, quando estamos descansando em Cristo, quando estamos percebendo e louvando a Deus pelo seu cuidado em Cristo por nós, quando servimos o nosso Senhor Jesus, servindo também sua igreja, meus irmãos, o que rompe nosso coração e no coração daqueles que são abençoados é o louvor. É quando estamos fazendo aquilo que Deus nos chama, quando estamos servindo uns aos outros, que o nosso coração triunfa em louvor, e isso é tributado como louvor e glória a Deus. Paulo mostra que a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo, é aquilo que nos fortalece para também vivermos em comunhão uns com os outros. Ele vai dizer: saudai-vos cada um dos santos em Cristo Jesus. Só somos santos hoje por causa da graça de Deus, por causa do Evangelho de Cristo. É porque nós somos reconciliados, é porque fomos comprados. Todos nós somos santos em Cristo. Paulo finaliza essa carta com uma saudação que é comum naquela época, quando você escrevia uma carta. Ele nos mostra mais uma vez essa afirmação do nosso caráter, de quem nós somos agora em Cristo. Nós somos santos. E para a santidade foi que Deus também nos salvou em Cristo, para que andemos em santidade, em novidade de vida, glorificando a Deus. É para que nossa vida possa sempre redundar em louvor ao Senhor. E o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos: os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Meus irmãos, a comunhão dos santos nos dá comunhão com o povo de Deus. É na comunhão dos santos que nós temos comunhão uns com os outros. Comunhão locais, com a nossa igreja, mas também o povo de Deus, meus irmãos, não está contido apenas nas nossas igrejas. O povo de Deus está sobre toda a terra, de várias denominações. Todos aqueles que professam a Cristo, que creem no Senhor, são nossos irmãos. E isso é um chamado a comunhão também com esses irmãos. Paulo diz que os irmãos que se acham comigo lá em Roma estavam saudando os irmãos lá em Filipos. Eles nunca tinham se visto, mas eles sabiam que eram irmãos uns dos outros, mesmo povo. Ele vai dizer: todos os santos vos saúdam, especialmente o da casa de César. A prisão de Paulo levou ali que o evangelho também prosperasse. Santos agora na casa de César, irmãos agora, né, santos dentro da casa de César. Ali não era filhos de César, não era pessoas da família de César, mas a ideia do quê? De escravos, de pessoas que trabalhavam para César. Esse foi o avanço do evangelho. Tudo aquilo que estava acontecendo, cuidar daquela igreja, estava auxiliando também o evangelho crescer. Olha o que a comunhão dos santos faz. Pessoas que nunca se viram. Paulo vai terminar o versículo 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Meus irmãos, é a graça de Deus que nos faz viver de fato a alegria cristã. Nós só podemos todas as coisas por causa da graça de Deus em Cristo. É por causa do seu favor imerecido. É pelo aquilo que Ele fez por nós quando nós não merecíamos nada. Nada de bom. Nada que você tem hoje em Cristo veio por seu esforço, por seu merecimento. Veio porque você era uma pessoa boa. Tudo que você tem em Deus hoje veio por causa da graça de Cristo. É a graça que está no Senhor, naquele que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e que agora senta ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que virá julgar um dia os vivos e os mortos, aquele que é a nossa esperança, o nosso Salvador. É somente a graça de Cristo que pode nos fazer viver de maneira digna do Evangelho, de viver a alegria da vida cristã. A nossa alegria não se achará nesse mundo, não se acha nas circunstâncias, mas se acha no Senhor. A nossa alegria se acha em Cristo. Nós encontramos também alegria em Cristo quando servimos nossos irmãos, como o Salmo 16 nos diz, que nos santos está o nosso prazer. Meus irmãos, que esse texto nos venha nos levar a um coração desejoso de Cristo. Que nós venhamos a amar a comunhão dos santos. Nós venhamos a amar estar com o povo de Deus. Que nós venhamos a amar estar na roda dos justos. E não na roda dos escarnecedores. Nós venhamos buscar o conselho da palavra e o conselho dos santos.
a comunhão dos santos, e não o conselho dos ímpios. Que o nosso caminho venha ser o caminho de Cristo, do Evangelho. 2 Timóteo 2, versículo 22, nós lemos: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os que de coração puro invocam o Senhor. Foge das paixões da mocidade. Busque estar na comunhão daqueles que invocam o Senhor, na comunhão dos santos. Porque, meus irmãos, é através da comunhão, através desses meios de graças que nós recebemos na comunhão dos santos, nós somos fortalecidos mais e mais na graça de Deus. Deus decidiu nos abençoar na comunhão do seu povo. É na comunhão da sua igreja que está a sua bênção. Ele ordenou uma bênção sobre o seu povo. Meus irmãos, nós somos cuidados por Deus. O Senhor tem cuidado de nós. E é por isso que nós devemos cuidar uns dos outros. Por isso nós devemos buscar ter comunhão uns com os outros. Meus irmãos, se hoje nós estamos fracos, estamos passando por dificuldades, se nosso coração não está contente, meus irmãos, eu chamo você hoje a olhar para Jesus Cristo. Porque a nossa força só pode vir dele. Você não vai ser fortalecido olhando para si mesmo. Você não vai ser fortalecido olhando para situações. Você não vai ser fortalecido olhando para as adversidades. Você só é fortalecido olhando para Cristo. É dele que vem a nossa força. É dele que vem o nosso sustento. É dele que vem a nossa suficiência. Se te falta algo, busque nele todas as coisas. Busque os meios da sua graça. A leitura da palavra, a oração, a comunhão dos santos, a ceia do Senhor. Meus irmãos, a nossa força vem dele. Nós somos chamados ao quê? A buscarmos mais e mais o Senhor, para que sejamos fortalecidos e possamos dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, precisamos ter nosso coração também contente em Cristo. Enquanto nosso coração não considerar que a maior felicidade e alegria é o próprio Senhor Jesus, meus irmãos, nós nunca iremos estar contentes. Enquanto nós não considerarmos o Senhor como a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa satisfação, nós sempre iremos tentar fazer outros ídolos. Meus irmãos, nunca teremos de fato contentamento. Nós nunca estaremos contentes com as situações, com as circunstâncias adversas, enquanto nós não descansarmos em Cristo. Meus irmãos, o Senhor mesmo que nos disse que Ele nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Que mal então pode fazer o homem? Meus irmãos, abandone a incredulidade e a idolatria de colocar sua alegria, sua confiança, sua segurança em outra coisa e não em Cristo. Arrependa desse pecado e busque o Senhor. Confesse a Cristo que você não tem colocado nele a sua segurança, nele a sua alegria. E por isso você anda tão murmurando, você anda tão ansioso, você anda cabisbaixo, triste, por quê? Porque você fez de outras coisas sua alegria e essas coisas não satisfazem sua alma. Seja contente em Cristo. Por quê? Porque é Ele mesmo que nos supre todas as coisas, todas as nossas necessidades, sejam elas financeiras, materiais e espirituais, meus irmãos. É segundo a riqueza da glória de Deus que Ele nos supre em Cristo. Você acha que tem alguma coisa que você não terá em Cristo? Você acha que Cristo é alguém que tem a mão fechada para abençoar a sua igreja? Meus irmãos, se Deus não poupou nem o seu filho, quanto mais as outras coisas for necessárias para que nós possamos caminhar e crescer na fé, vivendo uma vida nele, independência, em crescimento espiritual. É Ele que nos supre. É Ele que cuida de nós. Meus irmãos, e por saber disso,
venhamos servir uns aos outros. Venhamos servir nossos irmãos, sabendo que também isso é um culto a Deus, um culto agradável e aprazível. O que você tem feito para servir seus irmãos? Como você tem dedicado seu tempo, a sua vida? Quando você planeja a sua semana, você planeja servir seus irmãos? Você dispõe em gastar tempo com os irmãos na fé? Nossa vida muitas vezes se gira em torno dos meus objetivos, dos meus planos, do meu conforto. Meus irmãos, busquemos aquele fruto que aumenta o nosso crédito, tendo a motivação correta, que Cristo tem me dado tudo que eu preciso, que Cristo tem me abençoado ricamente. Meus irmãos, essa carta nos finaliza com a certeza que é pela graça de Cristo que nós encontramos todas essas coisas. Não há graça nele que não seja suficiente para a nossa alma. Nesse livro nós vimos a respeito da alegria. A respeito da alegria em Cristo. Alegria na salvação. Alegria que nos faz viver todas as coisas. Não um sentimento, não uma emoção, mas algo muito maior, muito superior, muito mais excelente, que é o próprio Cristo. Que seja o nosso coração edificado nessa alegria e nós venhamos cada dia mais crescer em gratidão ao Senhor. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, ó Senhor, nós te louvamos pela sua graça e bondade, que se fez pobre para que nós, pobres, fôssemos feitos ricos. Ó Deus, e agora nós sabemos que temos todas as coisas no Senhor. Sabemos, ó Deus, que tudo que nós necessitamos, ó Deus, está em Ti. Tudo que nós precisamos, ó Deus, vem do Senhor. É o Senhor que é o nosso Pai, que cuida de nós. É o Senhor, Deus, que provém tudo que é necessário para a nossa alma, para a nossa vida nessa terra, para a eternidade. Ó Deus, é o Senhor que provém tudo que é necessário para a sua igreja. E por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê cada dia mais um coração grato, um coração disposto, Senhor Deus, a se alegrar, a estar contente. Nos ensine, Senhor Deus, para que aprendamos com o Senhor, com a vida, ó Deus, dos seus santos, do apóstolo Paulo, ó Deus, a viver de maneira, ó Deus, aonde o seu nome é glorificado em toda e qualquer situação. Nos ensina, ó Deus, a ter um coração mais grato. Livra-nos da cobiça, livra-nos da avareza, livra-nos, ó Deus, da luxúria. Nos dê, Senhor, cada dia mais um coração alegre no Senhor, disposto a servir, ó Deus, os nossos irmãos. Abençoe, ó Deus, a nossa comunhão. Abençoe, ó Deus, que nós possamos sempre estar dispostos a viver, ó Deus, a nossa fé em comunidade. Livra-nos do individualismo. Livra-nos, ó Deus, da incredulidade. E fortaleça-nos na sua graça. Porque é ela que, de fato, traz, ó Deus, a paz ao nosso espírito. Para que cada dia mais avancemos para a tua glória. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Meus irmãos,